Do distrito de Morumbala foi atacada na madrugada de hoje. Os ataques são atribuídos aos homens armados da Renamo. A secretária distrital, onde funciona, melhor, a secretaria distrital onde funciona a administração, foi vandalizada. Os homens armados, identificados como sendo da Renamo, assaltaram a Vila C distrital de Morumbala na madrugada de sexta-feira, por volta das 4 horas. Foi um ataque descrito como rápido, até porque durou 2 horas. Chegaram a este local onde nos encontramos, mais concretamente ao nível do governo distrital, onde saquearam bens, destruíram, portanto, vidros, entre outros materiais que se pode ver dentro das instalações. Os homens armados tomaram de assalto as instalações onde funciona o governo distrital de Morumbala. Os danos são incalculáveis. Na madrugada de hoje, quando eram aproximadamente 4h25, fomos surpreendidos aqui com os homens armados da Renamo, e que, como vocês estão a ver, vandalizaram a secretaria distrital. Tiraram alguns bens mesmo aqui dentro da Secretaria Distrital. Neste momento eu não posso precisar o número desses homens armados que vieram atacar. Talvez a partir do comando distrital eles podem ter mais ou menos o número aproximado, mas nós soubemos e nós ouvimos o soar das armas aqui na Vila Sede e quase nós todos ficamos aterrorizados. O ataque de Morumbala acontece cerca de 2 semanas depois de homens armados terem atacado a Vila Sede distrital de Mopeia. Mopeia e Morumbala distam cerca de 90 quilômetros. Homens armados assaltaram o comando distrital de Morumbala, onde incendiaram uma viatura da polícia, vandalizaram instalações e soltaram 23 reclusos que estavam nas celas do comando. O comando distrital de Morumbala não escapou à ação dos homens armados que atacaram a Vila Sede. Esta viatura foi incendiada, tal como as imagens documentam. Roubaram 3 motas, 4 bicicletas, 11 colchões, 15 pares de farda de areia, uma panela grande e uma viatura que estão vocês a ver agora em chama, que foi Nissan Born antigo, queimaram. E vandalizaram vidros do gabinete das operações, de permanência e da violência. Aqui, os homens armados destruíram cadeado das celas, de onde retiraram 23 reclusos. Os reclusos eram 23, estão, nesse momento todos estão fora. A segurança a nível da Vila Estado está ainda nesse momento. As pessoas estão a circular e os bens, pessoas de bens estão a circular. No ataque de Morumbala não há registro de vítimas humanas. Na sequência dos ataques armados, a nossa reportagem constatou instituições do Estado encerradas no período laboral. Os homens armados que assaltaram esta sexta-feira a Vila C distrital de Morumbala também escalaram o hospital rural aqui ao nível do distrito. Tal como se pode documentar, está aqui, portanto, um vestígio que é na sequência de bala, o que revela que neste local aconteceram disparos, tal como também aconteceu ao nível do governo do distrito de Morumbala. Uma nota importante que vale a pena realçar é que a imprensa, quer pública, quer privada, está a ser barrada de ter informação sobre aquilo que ocorreu aqui, com imagens de Varson Paulo, Jorge Marcos, STV, Morumbala. A vila de Morumbala está deserta. Os serviços distritais estiveram praticamente parados, alunos não estudaram e a população vive com medo devido aos ataques ocorridos hoje. Para chegar à Vila Sede distrital de Morumbala, a nossa equipa de reportagem foi obrigada a utilizar vias alternativas. Já na Vila Sede, foi possível ver locais que registram aglomerado populacional aos deserto. Aliás, reina medo no seio da população. Sim, a madrugada que só assustamos com os tiroteios. Lá estivemos nas camaradas e as pessoas mesmo se dispersaram, gritando de um lado para o outro. Às 4 era para matinal também. E não deu certo. Desde manhã a situação ficou um pouco complicada. Sim.
E hoje estudaram? Hoje de manhã não houve aulas, devido à agitação. Essa tarde também as aulas sempre foram um pouco fracas. Sim, todos os estudantes estão com medo. A madrugada de hoje acordamos terrorizados por causa de ataques perpetrados dos homens da Renamos. Sim. Ok. Isso aconteceu por volta das 4 horas. E hoje tiveram aulas? Como é que é? Sim, hoje, de manhã, tivemos com o pedagogo da Escola do Estudo. Ele dizia que temos aulas normais, mas os formadores não acabaram de aparecer. E essa tarde também. A população de Morumbala é unânime quanto ao diálogo político entre os dois beligerantes para o alcance da paz efetiva. Estamos a sentir medo e quase quando acompanhamos aquele tudo disparo, acordamos e outro a correr com medo tudo só. Eu acho que não havia essa necessidade, né? Já que está-se a conversar e não havia necessidade de se fazer isso. Mas pronto. E qual é o apelo então? É cessar-se com esses ataques. Refira-se que o distrito de Morumbala dista a 200 quilômetros da cidade de Quelimane. Mas um ataque militar atribuído à Renamo atingiu hoje duas viaturas, uma da televisão de Moçambique e da Rádio Moçambique, no distrito de Barue, província de Manica. Pelo menos um jornalista da Rádio Moçambique sofreu ferimentos ligeiros. O ataque militar registrado no distrito de Barue teve como alvo a comunicação social. Uma viatura da televisão de Moçambique e outra da Rádio Moçambique foram atingidos nos vidros laterais, cujos estilhaços causaram ferimentos ligeiros a um jornalista da emissora pública. Uma situação lamentável, é terrível este momento que nós vivemos aqui na zona de Chuala. Só sei que a dado momento ouvi tiros, balas por todo o lado e o nosso carro sofreu nas duas janelas laterais e eu vinha atrás no banco de trás e por causa dos estilhaços mesmo tenho alguns ferimentos na cabeça, aqui às costas, mas bom, é a situação em que o país está, enfim, é uma pena. As viaturas da TVM e da Rádio Moçambique foram atacadas quando levavam jornalistas que fazem a cobertura da visita do Presidente da República à província de Manica. Em 25 anos de liberdade de imprensa, este é o primeiro ataque militar atribuído a Renamo que é direcionado a jornalistas. O Presidente da República reagiu aos ataques ao Centro de Saúde, à administração do distrito de Morumbala e aos jornalistas que seguiam para a cobertura da visita presidencial em Macossa, ocorridos hoje. Filipe News diz não ter dúvidas que são obra de quem reivindica o poder por via de matanças. Parece que quanto mais falamos, queremos paz. Há pessoas que ouvem encontrar, pensam que estamos a dizer que queremos guerra. Hoje, de madrugada, foram atacar ali em Morumbala e nossos irmãos da Zambésia. Isto é vida. Hoje, os nossos irmãos, os nossos filhos, esses estão aqui a escrever, a afirmar. Uns estavam a sair ali da cidade e iam para Macossa. Alguém começou a disparar, Deus é grande, estão todos bons. Isto é a vida. Irmãos, população de Moçurize, vamos ficar calmos, ficamos claros quem não gosta dos moçambicanos. Há dúvida aqui? Alguém quer mostrar que é grande, é forte. Matar pessoas é forte do que quem? Às vezes falamos homens armados. Não são, já se sabe quem são. Alguns não andam com arma diretamente, estão conosco, já se sabe quem são. Estão a criar transtornos para um país inteiro. Quem são essas pessoas? Nós todos sabemos. Queremos, em solidariedade, estar com todos os irmãos que sofrem, que agora não conseguem fazer suas vidas normais, porque há quem quer poder. Ganhou, diz que ganhou, quer poder. É o que é isso para matar pessoas? E está a exagerar. Moçurize está a exagerar essa pessoa. Estamos a dizer que ele ouve. Assim que estamos a falar, está a mandar matar pessoas. Chega. Chega. Sobre o diálogo político, a Renamo volta a propor ao Presidente da República o afastamento das forças de defesa e segurança da Serra da Gorongosa,
onde está refugiado Afonso da Cama. José Manteigas aproveitou hoje todos os locais onde estão posicionadas as tropas governamentais. Melhor, apresentou hoje todos os locais onde estão posicionadas as tropas governamentais. De acordo com o chefe da delegação da Renamo no diálogo político, Afonso da Cama está cercado na Serra da Gorongosa, em Sofala, por 23 posições das Forças de Defesa e Segurança. A Renamo pede o fim do cerco para que o diálogo possa avançar. Nós estávamos à espera ou de uma resposta, pelo menos a dizer que, por escrito, porque nós fizemos por escrito, a dizer que não queriam, ou então a materialização desse desiderato, de abrir-se um corredor, de haver afastamento daquelas posições para prosseguir com, portanto, para criar um ambiente favorável de paz. A carta da Renamo, a que a STV teve acesso, chegou ao gabinete de Filipe Nhusi no dia 27 de julho e ainda não foi respondida. O Presidente da República diz que os colegas da contraparte têm poderes. Então, nós estamos a esperar que ele resolva esse problema. O fundo é: o Presidente da República vai responder isto ou não? Porque nós queremos a paz. E nós não estamos a acreditar que estamos num ambiente de falácia, um ambiente de falta de honestidade. Porque nós estamos a fazer um diálogo honesto, estamos a fazer um diálogo aberto. No final da visita de trabalho à província de Inhambane, o Presidente da República rejeitou a proposta da Renamo. O partido não gostou de ter tomado conhecimento do posicionamento do Presidente da República por via da comunicação social e considera que foi apenas um recado. Inexplicavelmente, estamos a ser respondidos pela comunicação social. O Presidente da República diz que não recebe recados, mas ele mandou um recado. Na sessão de diálogo de hoje, a Comissão Mista acordou propor um modelo de descentralização à Assembleia da República. O Governo e a Renamo concordaram também na necessidade de um encontro entre Afonso da Cama e os mediadores para o fim das hostilidades militares. Esta Comissão Mista vai assumir um papel no sentido de produzir uma proposta que verse sobre a descentralização e salvaguardando este primeiro ponto, que, no entendimento da Comissão Mista, esta proposta poderá ser uma propositura a ser submetida à Assembleia da República. Também a Comissão Mista abordou o segundo ponto, tanto da cessação das ações armadas. Sobre este ponto, não houve ainda uma discussão substancial, porque estamos a discutir, mas o que ficou acordado ao nível da Comissão Mista é que os mediadores precisam de ter um encontro com Sua Excelência, o Sr. Presidente Afonso da Cama, e por via disso, esta comissão deve estudar os mecanismos, as medidas de segurança para o encontro dos mediadores com o Sr. Presidente da Câmara. O secretário-geral do MDM, Luís Boavida, duvida, portanto, da implementação do acordo que sairá do diálogo entre a Comissão Mista, envolvendo membros indicados pelo Presidente da República e pelo líder da Renamo. O número 2 do partido liderado por Davis Simango, Luís Boavida, revelou na ocasião que a cessação das hostilidades devia ter sido o primeiro ponto a ser discutido na mesa do diálogo que está sendo levado a cabo na capital do país, Maputo, pela Comissão Mista, constituída por membros do governo e da Renamo. O primeiro ponto, que é a preocupação de toda a sociedade moçambicana, é o fim da guerra, é o fim dos ataques, é o fim das confusões militares. Mas daquilo que sabemos é que isso não é prioridade neste momento para as duas partes.
porque cada uma acha que ainda a guerra deve continuar. Então, para nós, a prioridade das prioridades era o cessar-fogo. O secretário-geral do MDM, que falava na cidade portuária de Nacala, fez saber, por outro lado, que o seu partido tem como prioridade nos próximos anos a conquista dos municípios da província de Nampula nas próximas eleições autárquicas a realizar-se em 2018. Achamos que deve ser prioritário a libertação da população de Nacala Porto para uma governação virada para a satisfação das suas necessidades como população, como contribuintes, para que os valores que contribuem aquilo que lhes é devido seja utilizado para o seu próprio bem. Deve referir que o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, é esperado este sábado em Nacala, onde deverá realizar, entre várias atividades, o comício e reunião com membros do seu partido. Saímos agora para um breve intervalo. Nós voltamos já a seguir e voltamos com mais notícias. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do consumidor. Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não andam bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo... Nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para eles fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Fazer nada. Para mais uma hora de consumidor. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e a análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções.
todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraca, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. Seguimos com a informação na noite informativa. O Presidente da República em Manica, 11 mil habitantes no distrito de Mussurize passam a ter água potável. O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou o sistema de abastecimento e prometeu energia para a população. O Presidente da República iniciou esta sexta-feira uma visita de 3 dias à província de Manica. À sua chegada no distrito de Mussurize, Filipe Nyusi inaugurou um sistema de abastecimento de água. Orçado em cerca de 33 milhões de meticais, o sistema de abastecimento de água, ora inaugurado pelo Presidente da República, aqui no distrito de Mussurize, passa a beneficiar 11 mil habitantes. E agora, aqui em Mussurize, a primeira coisa que a vossa administradora disse, não, senhor Presidente, primeiro vai logo ali ver aquela água que prometeram. Já temos água, está aqui, abre lá água, torneira, beba um pouco, para dizer que o povo já está a ter água aqui em Espongabeira primeiro. Saía pouca água ali e só era, há 30 anos, só bebiam quase que 3 mil pessoas e bebiam só 1 hora e meia por dia. Agora vamos esticar água para todos os bairros ali. Vamos pôr agora mais ou menos 11 mil pessoas têm água. Queremos que todos 14 mil pessoas que vivem aqui em Espongabeira tenham água. E porque a energia da rede nacional ainda não chega em Mussurize, obrigando a população a recorrer do vizinho Zimbábue, Filipe Nyusi prometeu ser desafio do seu governo trazer energia para todos os postos administrativos daquele distrito. Energia para os bairros, mas também para os postos administrativos. Esse aqui é o que nós combinamos e outros não gostam. Mas vamos fazer porque nós sabemos que este povo merece. O povo não tem culpa. Além de Mussurize, o chefe de Estado vai escalar os distritos de Macossa, Vanduzi e Macate, onde prevê comícios populares e visitas a empreendimentos socioeconômicos. Instituições passarão a não aceitar apenas cópias de bilhetes de identidade para tratar assuntos sem apresentação do documento original. A medida é da Direção Nacional de Identificação Civil, que pretende evitar casos de burla nos bancos e noutros setores, usando cópias de BIs falsas. A Direção Nacional de Identificação Civil anunciou esta sexta-feira a proibição do uso de apenas cópias de bilhetes de identidade para tratar assuntos nos bancos e outros setores, sem que os cidadãos apresentem o documento original. No âmbito de falsificação, combate à falsificação de documentos, o que nós estamos nós lançamos
um alerta só na semana finda, onde dizíamos que uma das medidas que nós tomamos foi a vedação do uso da fotocópia do bilhete de identidade. É preciso dizer que nós usávamos sim a fotocópia do bilhete de identidade como um documento alternativo, uma vez que o bilhete de identidade é emitido pela DIC, então não fazia muito sentido proibirmos o uso desta fotocópia. Mas fomos constatar que há montagens da fotocópia do bilhete de identidade. Segundo o porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, a medida tem como objetivo o combate à falsificação de BIs e posterior extravio de dinheiro em contas bancárias. As pessoas usam esse documento para dilapidar os bancos, por afirmar assim, porque já tivemos alguns casos em que as pessoas foram aos bancos e tentaram levantar voltadas somas, dinheiros que pertencem a outras pessoas. Até ao momento, ninguém foi preso em conexão com a prática, porque os meliantes fogem quando se apercebem do apuramento de identidade por parte dos bancos. Lamentavelmente, as pessoas queremos nós que aperceberam-se que estavam sendo seguidas e pura e simplesmente não se dirigiram mais ao banco. Estamos ainda a trabalhar com o banco, neste caso, que estava para ser o banco visado neste caso, no sentido de conseguimos localizar o indivíduo. Mas, como eu dizia, é uma fotocópia do BI montado. Todo o endereço que está ali é um endereço fictício. Na semana finda, só na cidade de Maputo foram registrados 16 casos de falsificação de identidade com recursos a cópias de bilhetes de identidade. Estudantes do Instituto de Saúde Santa em Nacala exigem a legalidade da instituição privada que abriu as suas portas no início do presente ano. São ministrados 3 cursos, nomeadamente Medicina Geral, Saúde Materno-Infantil e Técnico de Medicina Geral. Trata-se de estudantes desta instituição privada localizada na cidade de Alta, em Nacala, que conta com 3 cursos, nomeadamente Medicina Geral, Saúde Materno-Infantil e Técnico da Medicina Geral. Falando a este vi, na condição de anonimato por temerem represálias, esses estudantes disseram que, para além da falta do laboratório e das aulas práticas, a instituição debate-se com outros problemas. Nem cadeiras temos, nem material para práticas temos, nem salas temos, não temos praticamente nada. Para onde é que vai esse nosso dinheiro que eles dizem que estão a investir? Eu não vou conseguir levar sempre o uniforme na pasta e chegar lá, vestir lá. Não é possível porque não tem um quarto adequado. Mesmo se tivesse um sítio adequado, não é possível nós todas as mulheres entrarmos lá, cada uma tem seu defeito. Entretanto, para além de questionar a legalidade desta instituição privada, os estudantes sentem-se enganados pela direção do Instituto, porque, segundo contaram, a promessa de emprego que tinha sido lançado no ato das inscrições visava aumentar o número de concorrentes e, ao mesmo tempo, engrossar as receitas. Nós dissemos, vocês vão ter a formação, mas assim que vocês terminarem, a instituição não tem, a prerrogativa de os colocar. Quem tem a prerrogativa de os colocar é o Ministério da Saúde. Neste momento, legalidade não. O que nós agora estamos a aguardar é exatamente o aval do Ministério de Ciência e Tecnologia. Para questões documentais que dizem a existência de uma instituição, a criação de uma instituição, isso nós temos. O que falta é exatamente do Ministério da Ciência e Tecnologia dar o aval. Nós já temos um documento, da entrada de um documento no Ministério de Ciência e Tecnologia, aguardando pelo despacho da Sua Excelência Ministro. O Instituto de Saúde Santa, que funciona nessas instalações arrendadas pertencentes a um grupo das irmãs, é o primeiro instalado a nível da cidade portuária de Nacala. A direção da instituição diz que a responsabilidade sobre oportunidades de emprego cabe ao Ministério da Saúde. Adianta ainda que aguarda o despacho do Ministério de Tutela. Pois bem, este é o apontamento que vamos acompanhar em próximos serviços de notícias. Para já olhamos para a questão dos casamentos prematuros que foram a conferência. A cidade da Beira acolheu hoje a primeira conferência provincial sobre a eliminação de casamentos prematuros. O encontro visa encontrar plataformas para mobilizar cada vez mais os decisores políticos e líderes comunitários para esta questão. Nesta matéria, Moçambique ocupa o 2º lugar na África Austral, atrás apenas do Malawi.
A realização desta conferência provincial sobre casamentos prematuros, que pretende encontrar caminhos para se definir em conjunto estratégias de intervenção para se travar este mal, pertence à SOPROC, que é a Rede de Proteção de Crianças de Sofala. Pretende-se ainda com esta iniciativa ajudar as raparigas a manterem-se nas escolas, preparando-se para o futuro. A SOPROC entende ainda que os casamentos prematuros são uma forma de legitimar o abuso sexual das crianças. A gravidez precoce, não planificada, tem levado também a muitas das nossas raparigas à desistência escolar antes mesmo de completar o ensino primário. O Parlamento Infantil em Sofala aponta os casamentos prematuros como as principais causas que comprometem a sobrevivência, desenvolvimento e enquadramento das raparigas na sociedade. Está na hora de criarmos ações concretas para minimizarmos esta situação, tendo em conta que não será fácil, porque para tal não só temos que mudar a consciência das pessoas, mas também teremos que mudar alguns hábitos e costumes. A governadora de Sofala lembrou que os casamentos prematuros são uma das piores formas de violação dos direitos humanos da criança. Helena Tapo espera que esta reunião encontre as melhores formas de se eliminar os casamentos prematuros, que para ela devem ser encarados como uma responsabilidade coletiva. Não é ético um homem velho, está imoral, casar sua própria filha e casar menores. Abandonem esta prática desumana. Espera-se que os resultados desta conferência ajudem a sensibilizar as lideranças locais e as raparigas nas escolas e nas comunidades sobre a necessidade de prevenção dos casamentos prematuros e que o governo e a sociedade civil assumam um papel interventivo no combate à violência contra as raparigas. Celebra-se hoje em todo o mundo o Dia da Juventude. Em Moçambique, os jovens comemoram a data, manifestando a vontade de ver resolvidas as suas maiores preocupações, nomeadamente maior acesso ao mercado de trabalho e habitação. Nossa equipa de reportagem foi à rua ouvir dos próprios jovens as perspectivas individuais, o futuro que idealizam para o país, os desafios mais importantes e o esforço necessário para os ultrapassar. Mas antes, era preciso testar o seu conhecimento sobre o Dia Mundial da Juventude. Metade dos nossos entrevistados não fazia ideia da existência desta data. Hoje é Dia Internacional de alguma coisa, lembra qual? Não lembro. Hoje é Dia Internacional de alguma coisa, faz ideia? Não. Na verdade eu não me lembro. Não sei. Não sei. Juntando-se aos que já sabiam das comemorações do Dia Mundial da Juventude, apontaram o desemprego como o maior obstáculo para a sua realização e destacaram como agravante o fato desta data ser celebrada numa altura em que a crise está a reduzir os já insuficientes postos de trabalho. É difícil porque um jovem, hoje em dia nós jovens, nos sentimos jovens quando temos algo por fazer, para trabalhar, fazer alguma coisa. Agora um jovem acorda, fica em casa, não faz nada, é frustrante. Tudo, mesmo parte do emprego, porque para ter habitação e emprego, acho que o principal problema é esse. Não sei, não estou a lembrar, não sei como citar outros problemas aqui, mas o principal mesmo, anseio dos jovens moçambicanos é o emprego. Mas os jovens também chamam a atenção por o fato de serem eles mesmos a contribuírem para a sua desgraça ao optarem pelo caminho do álcool e das drogas. Que sendo jovem, devíamos nos preocupar em estudar, nos formar, para termos um futuro digno. Mas não, muitos de nós corremos e nos envolvemos em má vida, consumindo drogas, álcool. É por essa razão que há muita criminalidade. Eu acho que nós, não vou dizer que outro, não, nós jovens, né, temos um excesso de consumo de bebida. Isso também não. A primeira coisa que devia mudar nos jovens moçambicanos é a mudança de comportamento. Nós sabemos que a juventude moçambicana está muito submersa em atitudes ou costumes muito erradas. É notável e também é sabido por todos que a juventude está mais inclinada nessas questões de consumo de drogas ou álcool. Em Moçambique, a população jovem representa cerca de metade do total dos mais de 25 milhões de habitantes, sendo a população idosa a minoria, apenas cerca de 3%. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. As Nações Unidas apresentaram hoje um relatório demolidor sobre centenas de execuções e casos de tortura e violações cometidas no Burundi, dando um prazo de 2 meses ao governo local para responder às acusações.
O Comitê contra a Tortura, reunido em Genebra, na Suíça, emitiu um comunicado no qual informa ter examinado um relatório que contém informações alarmantes, dando conta de possíveis casos de tortura com motivações políticas no Burundi. O documento, de 12 páginas, exige às autoridades do país africano que abram inquéritos independentes e imparciais sobre 348 execuções extrajudiciais, 651 casos de tortura, registados entre abril de 2015 e abril deste ano, atribuídos maioritariamente às forças de ordem e segurança. A violência assolou o Burundi depois de o presidente cessante Pierre Nkurunziza ter decidido em abril de 2015 apresentar-se um terceiro mandato, para o qual foi reeleito em julho de 2015. O comitê deu ao Burundi o prazo de 12 de outubro para responder ao relatório. Na Zâmbia, terminaram as votações com grande participação e sem incidentes, apesar da grande tensão registrada durante a campanha eleitoral. A contagem dos votos iniciou logo a seguir ao fecho das assembleias de voto. Os zambianos votaram de forma ordeira e pacífica para as eleições gerais, presidenciais e um plebiscito para realizar várias emendas na Constituição do país. A missão de observadores eleitorais ficou impressionada com a participação e a ausência de incidentes. A Comissão Eleitoral da Zâmbia fez vários apelos para as pessoas entenderem a importância de votar. O chefe da comissão, Isao Chulo, antecipou que o organismo vai declarar o vencedor do pleito 48 horas depois do fim da contagem de votos. Ele pede aos partidos políticos que sejam pacientes. Foram mais de 6,7 milhões de eleitores que foram às urnas. Os candidatos mais fortes são o atual chefe de Estado, Edgar Lungu, do Partido Frente Patriótica, e Hakainde Hichilema, do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional. No desporto, mais de 100 pessoas foram detidas entre quarta e quinta-feira nas favelas do Rio de Janeiro, Brasil, numa campanha que visa garantir a segurança nos Jogos Olímpicos. A polícia brasileira está a fazer uma grande operação nas favelas do Rio de Janeiro, palco dos Jogos Olímpicos. Os trabalhos das autoridades resultaram na detenção de dezenas de pessoas acusadas de pertencer a grupos que têm estado a assaltar atletas e turistas durante os Jogos. A operação policial acontece um dia depois de agentes da Força Nacional destacados para fazer a segurança dos Jogos Olímpicos terem sido baleados, concretamente nas favelas de Maré, que estão entre as mais violentas. Os acessos à Vila do João e dos Pinheiros, principais entradas do complexo de favelas, por exemplo, ontem foram bloqueados por carros da Força Nacional. A área foi vigiada por atiradores da elite do Exército Brasileiro durante a operação. Informações oficiais do Ministério da Justiça afirmam que as operações naquela comunidade estão a ser feitas pela Polícia Federal e pelo Batalhão de Operações Especiais devido à perigosidade do local. Desde o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro a 5 deste mês, cerca de 85 mil homens da Polícia Civil e Militar, juntamente com agentes da Força Nacional, patrulham a cidade. Apesar do reforço policial, alguns incidentes de violência continuam a ser registrados na cidade. E na cultura, Mia Couto será homenageado pelos artistas do TP50 num espetáculo cultural de histórias narradas pelo escritor. O concerto vai cruzar mais de 40 artistas do Brasil, Portugal, Suazilândia e Moçambique. Já não é para falar de amor, tal como o espetáculo do mês passado. Desta vez, o projeto que cruza gerações de músicos, TP50, tem em manga mais um tributo. Depois do português Zeca Afonso, o brasileiro Tom Jobim, os moçambicanos Hortêncio Langa e Calando da Silva, só para citar alguns, o concerto preparado para o dia 6 de setembro vai contar histórias do país através da obra de Mia Couto. Neste caso, nós vamos usar o texto de Mia Couto para contar histórias do país, contar histórias do nosso país e, portanto, em princípio, a partida é um tributo ao país. Mais de 40 artistas vão partilhar suas experiências neste evento. Nós vamos estar em palco cerca de 45 pessoas, não é?
maioria artistas, músicos, mas também atores de teatro, dançarinos, declamadores, e a maioria são nacionais. Mas vamos ter também vários convidados de fora. Para o líder da banda, este espetáculo sugere uma reflexão em volta dos acontecimentos do país. É um momento de reflexão, de relembrar o país de vários aspectos, não é? Na sua história, no seu momento presente e na perspectivação do futuro. É um espetáculo de música, mas o teatro, a poesia, vídeo e fotografia vão ajudar a contar a história de Moçambique. Retomamos a notícia de abertura desta noite informativa. A vila sede do distrito